Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3, nós vamos ver um versículo, versículo 15. Amém? Todos acharam? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Posso fazer uma pergunta? Posso? Você está preparado para responder qual é a razão da vossa esperança? Pode. Antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mais claro ainda, né? Estamos preparados? Não estou sentindo firmeza. Eu sei que é difícil responder essa pergunta, mas eu creio que o apóstolo Paulo nos ajuda a responder essa pergunta. E eu queria então convidar você a ler um outro texto, que está em Romanos, um bem conhecido, né? Romanos, capítulo 15. Verso 13. Romanos 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e a paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Sabe como a gente consegue responder à esperança que está em nós? Pela graça do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo nos capacita a responder a razão da nossa esperança. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu és fiel, Senhor. As tuas misericórdias se renovam. Como o salmista diz ali, que a bondade e a misericórdia sempre nos acompanham. Por isso nós somos gratos e enchemos o nosso coração de esperança, dessa rica esperança que o Senhor ministre em nossos corações esta noite, Senhor. Por isso eu peço a Ti, ó Espírito Santo, vem com Tua doce e santa presença, tira toda a inquietação do nosso coração, tira toda a euforia, tira tudo aquilo que possa impedir o Teu agir, o Teu falar, o Teu mover entre nós, Pai. Queremos estar sensíveis, ó Senhor, sensíveis para ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, Senhor. Queremos estar atentos à porção, ao banquete que o Senhor tem preparado para nós esta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amados. Eu queria, então, dar o tema para essa mensagem desta noite. A gente viver a vida ricos de esperança. Amém, amados? Que coisa maravilhosa. E a gente poder ter esse privilégio de ter essa vida rica de esperança, né? E eu estava refletindo acerca da esperança nessa semana, e pensando um pouco nessa definição que Paulo nos traz aqui, escrevendo aos Romanos, né? Ele traz assim uma coisa interessante, né?
Porque se a gente pensar, trazendo para os nossos dias de hoje, né, como é viver essa vida, com uma vida repleta dessa rica esperança, né, nessa correria, nesse atropelo, nesses dias tão difíceis e atribulados que nós temos vivido, né? Como responder, né? A gente vive em meio a uma metrópole, então tem toda essa correria, essas coisas, né? Só que se você parar um pouquinho e pensar, o contexto de Paulo não era diferente. Ele estava em Roma, Roma era uma metrópole. E vamos pensar, a Judéia lá, da onde Paulo veio, seria uma tribo de índios, né? Uma cidadezinha pequena, uma coisa interiorana, né? Mas isso não quer dizer que mesmo Roma sendo o centro do império, Deus não operava ali na Judéia. O Senhor operou e fez maravilhas. Então a chave que Paulo está nos trazendo aqui é como nós temos aprendido a viver essa vida rica em esperança, em meio a esses dias atribulados que nós estamos vivendo. E eu gosto muito de um provérbio, né, que eu acho assim, o profeta nos dá um rico conselho, né? Provérbios 15, 13, você não precisa abrir, eu vou ler, depois se você quiser anotar, você pode conferir, né? Mas ele é muito real para esses nossos dias, porque ele diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, como que nós vivemos e temos expressado essa rica esperança que está em nós, com o coração que transparece essa alegria da presença do Espírito Santo, ou com o coração angustiado, que nos oprime no espírito? Eu vejo que isso é algo para a gente se pensar nesses dias. Porque como nós vamos pensar, nós estamos chegando mais um final de ano, né? Então tem aquela coisa, aquela balela, né? Vamos refazer a agenda. Segunda-feira de janeiro eu vou começar a tão falada dieta, ou vou fazer isso, ou vou começar um plano, vou fazer aquilo, né? Tá. Ok. Mas é só mais um dia. Vocês entendem isso ou não? Como que nós estamos vivendo o nosso dia? Como que está o nosso coração, né? Então, como nós temos vivido essa vida sendo ricos de esperança? Porque senão a gente entra num contraponto. Nós vivemos uma rica esperança, mas não demonstramos que temos essa rica esperança. Me entendem ou não? E aqui eu vejo um ponto da gente se pensar. Porque Paulo diz aqui, ele começa dizendo: e o Deus da esperança. Opa! Então a esperança não é uma criação do homem. Não é algo que a gente pode comprar monetariamente. Não é algo que a gente pode mercadejar ou negociar. E muitas vezes a nossa cabeça acaba ficando assim, muito negociante. E as coisas do Senhor não são assim. As coisas do Senhor é para ser vivida no Espírito, na graça. Nossa, eu estava, amados, quero confessar que ontem à noite assim, eu tive um tempo assim de Deus, e eu fiquei assim, quantas vezes já li aquele texto de João 4, quantas vezes já li aquele texto. Mas ontem o Espírito Santo me fez ver uma coisa interessante. Vocês se lembram o texto da mulher samaritana, né? Ali no tanque de Jacó, né? E aquele diálogo de Jesus, né? Aí Jesus fala aquela frase que às vezes a gente até espiritualiza, né? Porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que o Senhor está falando ali, amados? Se eu e você somos um adorador, aonde eu estiver, o ambiente onde eu estou é transformado num ambiente de adoração. Glória a Deus. Uau! O
Espírito Santo falou isso para mim ontem, eu fiquei assim, Senhor, eu sou um adorador. Amém. Eu tenho transformado o lugar onde eu estou. Eu não estou falando aqui de instrumento, de música. Não, adorador é aquele que consagra a sua vida ao Senhor. Se eu estou consagrando a minha vida ao Senhor, eu tenho a rica esperança transbordando da minha vida. Transborda. Por isso que o Senhor diz ali em João 7, que aquele que crê em mim, do teu interior fluirão. Não é torneira mirrada. É rio. É água que sacia a sede do sedento, que cura, que sara, que transforma. Então vocês percebem a vida de um adorador. Aonde quer que o adorador esteja, o ambiente é transformado. Vidas são transformadas. E o Senhor está procurando aonde estão esses adoradores. Deixa eu dizer algo para você. A fonte que jorra de uma vida que crê que a rica esperança é presente é uma fonte eterna da presença de Deus. Há um poder, e esse poder, ele não vem de nada que o mundo pode nos oferecer. Esse poder vem do alto. É o Espírito Santo que está em nós, que faz essa rica esperança transpor muralhas. Aqui não estou falando de livro de autoajuda, mas eu estou falando de ajuda que vem do alto. E nada aqui contra psicólogos, contra terapeutas, nada disso. Amém por isso. Mas antes disso, o cristão ele precisa buscar ajuda na fonte. Amém. Na fonte que é a rocha eterna. Porque se a gente conhece ao Senhor, Ele é a essência da vida eterna. Amém. E glorificar a Ele é estar sempre, sempre com alegria. Amém. Transbordante. Amém. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém, queridos? Amém. Que coisa tremenda. Por isso, amar a Deus é o maior de todos os mandamentos. Ama o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu empenho. Ontem eu estava vendo uma coisa interessante, né? Um futebol que a Globo passou, 2 times que eu não tenho mais fiquei vendo. Um estádio lotado, as pessoas fizeram o jogo, 2 times brasileiros, mas a final foi fora do país e todo mundo fez um esforço para estar. Aí eu fiquei pensando assim, né? Senhor, por que Jesus não enche um estádio? Mas um futebol enche. Eu sei, você pode falar um monte, eu não estou falando contra futebol, me entenda, mas o meu raciocínio é assim, eu tinha acabado de Deus me falar que um adorador transforma o ambiente onde ele está. Então nós temos transformado o ambiente onde nós estamos. Porque Jesus, quando ele estava ensinando para essa mulher samaritana, ele estava falando para ela ali que um verdadeiro adorador, ele não tem um lugar específico para adorar. Ele é a adoração. Nós somos o templo do Espírito Santo. E eu queria destacar alguns pontos, né, nesse versículo 13, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar, então é uma pergunta. Tá bom, Chico, né? Vamos pensar. Então, o que consiste essa vida rica de esperança? Se a gente parar e pensar numa resposta rápida,
eu vejo que Paulo nos dá aqui. Essa vida rica de esperança, a gente consegue porque o Senhor nos enche de todo gozo e paz. Só que nós estamos vivendo num mundo onde há uma correria louca e uma eterna busca pela felicidade. É verdade ou não? As pessoas hoje estão correndo, buscando a felicidade, mas não encontram. Por que não encontram? Porque o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. Não é no mundo que a gente encontra a verdadeira felicidade. Só em Cristo. E aqui da mesma forma como eu falei agora há pouco, né? Porque muitos buscam essa paz, essa felicidade no dinheiro, no sucesso, na fama, numa carreira bem-sucedida, numa faculdade, e termina, faz, cumpre e não encontra. Porque não é em nada que o mundo oferece nos dá a verdadeira felicidade. Só o Senhor, que é o Deus da esperança, só Ele pode nos fazer uma fonte de esperança. E se você parar e pensar, é uma fonte de uma rica esperança. Mas nós temos parece que a gente nasceu com defeito de fábrica, e nascemos, né? Porque o pecado está em nós. E algo interessante é que o problema é que sempre a gente quer buscar a felicidade, mas na fonte errada. Mesmo a gente sabendo o mapa da mina, mesmo a gente sabendo aonde encontrar, a gente insiste em buscar a felicidade aonde a gente não vai encontrar. Por isso a gente vê tantos entristecidos, tantos cristãos com o rosto decaído, tristes, sem esperança. Se deprimem, né? Porque está buscando na fonte errada. Só na presença de Deus há delícias perpétuas. Amém. Só nele. Só nele. E aqui eu queria destacar o segundo ponto que Paulo está nos trazendo aqui, né? E poderia ser uma segunda pergunta. Então vocês poderiam me perguntar: como então a gente pode obter essa vida rica em esperança? Paulo responde assim, de forma bem curta e rápida: no vosso crer. Você crê que o Senhor nos traz a capacidade de viver uma vida rica em esperança? Nós precisamos crer. E aqui eu quero dizer para você, essa vida rica em esperança não é fruto de esforço humano. É obra do Espírito Santo. Nenhum esforço humano pode nos trazer essa rica esperança. Nenhum. Ela somente é alcançada pela fé no Pai. Amém. Somente. Mas nós precisamos tomar posse, precisamos acreditar, a gente precisa crer. Porque a fé, ela é um instrumento ao qual nós nos apropriamos das bênçãos que Deus tem para nós. Pela fé. Pela fé. Como eu já citei agora há pouco aqui, né? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Para correr os rios de água viva de nós precisamos crer. Amém. Porque se nós não crermos, não flui. Amém, queridos? Amém. Tem que dar o passo de fé. Aí que está a chave. O passo de fé. Aí vem uma pergunta, mais uma pergunta. O que nós temos crido então nesses dias?
tentando responder, né, a pergunta de Pedro, que a gente leu em 1 Pedro 3,15, aonde nós temos apoiado a nossa fé. E tem alguns textos que eu queria que a gente pudesse discorrer, né, porque são muito importantes, que falam sobre isso. E o primeiro, e o áureo que eu penso, é Isaías 40. Vocês se lembram? Isaías 40, 29 diz assim: é Deus que faz alcançado forte e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vocês percebem que parece que às vezes a gente inverte isso? Sim ou não? É Deus, é Ele que faz. Há um outro mais tremendo ainda, Salmo 113, versos 7 a 9, que diz que Deus levanta do pó o abatido, do montouro necessitado, e o faz assentar-se entre príncipes. Olha que tremendo, da onde o Senhor nos tira e aonde Ele nos coloca. Amém. Tem mais um salmo, Salmo 144, 1, que diz: Deus é quem adestra as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. E muitas vezes nós queremos entrarmos na guerra com a nossa força. É Deus. E voltando a Isaías 41, 13, diz assim: é Ele quem nos toma pela mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Amém. Mas isso é para encher o nosso coração de esperança, de alegria. Glória a Deus. Nós precisamos ter esperança, porque há promessas para o que crê, há promessas. Os nossos problemas podem às vezes ser insolúveis. Você pode estar aqui hoje, essa noite, achando assim: não, mas eu tenho um problema amanhã, segunda-feira, que é difícil demais. E eu queria dizer exatamente para você: é difícil demais porque você está olhando da sua fragilidade. Tira o foco da tua fragilidade e foca em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele. Se a gente olha para Deus, aquilo que aos nossos olhos é impossível se torna realidade. Porque não há impossíveis para o Senhor. Amém. Não há impossíveis para Ele. Ele é Deus de promessas. E Ele é fiel para cumprir. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Que coisa tremenda. E aí, terceiro ponto que eu queria destacar, né? Pegando essa definição de Paulo, né? Então, por que a gente deve possuir uma vida rica de esperança? Essa é uma pergunta emblemática. Pela fé. Pela fé, né, Maria? Pela fé. Pela fé nós podemos ser ricos de esperança. E precisamos experimentar. Pela fé. Pela fé. Porque Deus nos chama, e aqui é interessante, né? Que Ele nos chama para a gente viver essa vida cheia, repleta de esperança transbordante. Esse é o capital mais valioso que um cristão precisa correr atrás hoje. Não é ouro, não é dólar, não é bitcoins, não é ações, não é nada. É o coração repleto de fé e esperança pela que as promessas se cumpram. Porque a esperança do Senhor é mais pura, mais valiosa que o ouro mais puro que possa existir. Ser rico de esperança é melhor do que acumular bens, acumular o que for. Porque chega um dia, oxalá o Senhor volte e nos leve todos,
Mas se chegar o dia que a gente for promovido aos céus, o que você leva com você? Tem um detalhe aí. Você não leva nada daqui. Mas e a riqueza espiritual? Amém. Amém. Essa sobe junto. Glória a Deus. Estão pegando? Amém. Como que está o teu coração? Porque do teu coração você guarda o bom tesouro. Amém, queridos? Amém. Ouro e prata é fácil, amados. É fácil. Mas as riquezas espirituais precisam de um pouco mais de empenho. A gente pode ter uma vida muito confortável, mas isso não quer dizer que a gente tem a certeza de uma esperança futura. A nossa esperança não consiste apenas nessa vida, mas está guardada nos feixes de amor do Pai. Amém. Lá está o nosso tesouro. Aleluia. Lá, porque a nossa pátria é no céu, o nosso lar é no céu, a nossa recompensa é no céu. Aqui nós somos peregrinos, estamos de passagem. A gente caminha com o pé, mas o nosso olho precisa estar firmado no Autor. Amém. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu sei que nós podemos enfrentar muitos obstáculos, passar por várias dificuldades, barreiras que humanamente são impossíveis. Mas eu não sei se você já teve essa esperança, essa experiência. Mas no final você viu que Deus te honrou. Amém. E você venceu. Glória a Deus. Como que nós ficamos? Pensa um pouco, como que nós ficamos? Porque a vitória vem, mas como nós reagimos diante da vitória? Como que nós ficamos? Qual o coração? Lembra que eu falei agora há pouco? Nós somos o adorador. E o lugar onde nós estamos precisa ser transformado. O Cristo que nós acreditamos precisa ser expressado em nossas ações, reações, palavras, gestos. Pode ser que você esteja enfrentando dificuldades nesse momento. Pode ser que você esteja enfrentando várias situações difíceis. Mas eu queria dizer para você, com muita fé, o Senhor é contigo. Amém. E só Ele pode nos dar a vitória. Para de buscar no mundo uma vitória que você nunca vai encontrar. Porque o mundo só nos dá cansaço e enfado. Mas em Cristo nós temos paz. Às vezes a gente pode se sentir, diante dos desafios, a gente pode se sentir tão pequenos. Mas aí eu gosto de lembrar Paulo, né? Que coisa tremenda que ele disse assim, que quando eu fui fraco, Sou forte. é que eu fui forte. Pode ser que você chegue assim, eu não vou conseguir, vou jogar a toalha. Há esperança. Não desista. Amém. Não desista. O Senhor quer fazer algo que talvez você não tenha experimentado ainda. Talvez você ainda não tenha experimentado algo que Deus quer fazer na sua vida. Mas para acontecer isso, você precisa crer. Porque Deus faz. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa cidadela. Ele é o nosso socorro. E é nele que nós somos mais que vencedores. Aleluia. E eu queria concluir trazendo então a afirmação aqui, que a gente só pode ter uma vida rica em esperança no poder do Espírito Santo.
É Ele. Como eu disse, essa vida rica em esperança não pode ser vivida na carne. Tem que ser vivida no Espírito. Precisa ser experimentada no poder do Espírito Santo. Na graça do Espírito Santo. Ele que nos reveste de força para enfrentarmos lutas e situações que muitas vezes aos nossos olhos é impossível. Mas Ele nos faz ver o impossível acontecer.